Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. No dia 21 de abril, a capital do país comemora 59 anos. Uma jovem e bela senhora, cheia de curvas, de polêmicas, de contradições. Brasília é conhecida pela arquitetura e também pelo aspecto político. Um sonho que se tornou realidade. A decisão de JK durou apenas 4 anos para se concretizar. Foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. A obra teve ajuda de personalidades como o arquiteto Oscar Niemeyer, o urbanista Lúcio Costa e incontáveis anônimos que colocaram a mão na massa. Um cenário que abriga políticos, ricos, analfabetos, pessoas que passam fome, trabalhadores. A desigualdade social é uma das maiores do Brasil. Passados 59 anos, como analisar a nossa capital, a capital do país? E para falar sobre este tema, nós convidamos o arquiteto Antônio Carlos Carpinteiro. Olá, doutor, muito obrigada. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Fique à vontade, pode sentar aí. Não só arquiteto, mas também um estudioso de Brasília, um apaixonado por Brasília, digamos assim, né? Isso é bem a palavra. Muito interessante. Você está aqui desde 65? 65. Cheguei aqui para fazer vestibular. Olha aí. Coisa boa. Então, como a gente pode analisar esses 59 anos da capital do país? Bom, para mim, Brasília já está com mais de 100. Em que sentido? A decisão da mudança de Brasília é da Constituição de 1891. Então, já tem 120 e tantos. E essa decisão foi tomada na Constituinte. E o Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente da República, né? Ele assumiu a ideia e determinou que o diretor do Observatório Nacional, na época Luiz Cruz, viesse com a comissão para delimitar o terreno que a Constituinte tinha definido. Tinha definido, mas não tinha localizado especificamente, não tinha demarcado. Então, a famosa Comissão Cruz, né, estabeleceu os 4 pontos de um quadrilátero que dentro dele se constituiu em 50, já em 57, que foi a definição do Distrito Federal. E nessa Constituinte de 1891, né, onde os próprios parlamentares decidiram, portanto, que a capital sairia do Rio de Janeiro, viriam o quê? Para a área central do Brasil? Foi isso que ficou definido? O artigo da Constituição fala especificamente fica constituído da União, não lembro a palavra exata, como sendo da União, fica pertencendo à União um terreno de 14.400 quilômetros quadrados no Planalto Central. Mas nem eles sabiam direito o que era o Planalto Central. O Cruz fez um estudo importante para determinar, para definir isso aí, para delimitar. Ele falou que Planalto Central, o Planalto brasileiro, ele se estende de Rondônia até a Paraíba e até o Rio Grande do Sul. A todo o sul do Amazonas, todo esse Planalto ao sul do Amazonas, numa altitude média de 600, 700 metros, né? Esse Planalto é muito genérico. Então, ele falou que Planalto Central seria a parte do Planalto brasileiro que ficaria mais próximo do centro do território brasileiro. Então, ele começou as definições por aí. A segunda questão que ele colocou é que fossem as terras acima de 1.000 metros de altitude. Né? O Planalto a 600, as terras mais altas. Para a gente ter ideia, o Lago Paranoá está na cota 1.000 metros acima do nível do mar. Dá exatamente 1 quilômetro de altura em relação ao nível do mar. Interessante. Aí, claro, que envolve toda uma questão mística que não é muito o que a gente vai analisar, mas enfim, é curioso a gente analisar que na Constituinte de 1891 faz a determinação, mas Dom Bosco já havia sonhado em 1883, e claro que isso não foi levado em consideração, que, enfim, paralelo e 15, 20 e tal, seria a capital do país? Olha, eu coloco o sonho de Dom Bosco a par com outras ideias. O reino português, no século XVIII, 1700 e alguma coisa, teve um estudo, teve um geógrafo italiano que propôs a mudança de Lisboa para o centro do Brasil.
que o reino português se transferiu para o Brasil. Era um geógrafo italiano chamado Francesco Colombina, tem essa proposta, quer dizer, o Dom Bosco não foi o único que falou antes da coisa. Tem o Tosi Colombina, o Visconde de Paranaguá, o Van Hagen, né, que em 1830 ele falava de mudar a capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Por quê? Por que isso? Olha, na época havia uma ideia de que uma capital na beira-mar ficava muito vulnerável. Entendi. Né? Então, eles tinham um pouco essa ideia. Sim. Mas não foi isso que motivou a Constituinte. Porque quando eu falo que o Cruz, ele era belga. Ele veio para o Brasil em 1870, mais ou menos, e a partir de 1882 se tornou o diretor do Observatório Nacional. Ele era militar, geógrafo, engenheiro geodésico. Ele trabalhava com medições feitas por astro. E era astrônomo, e por isso que ele foi diretor do Observatório Nacional. Ele veio, e ele veio para o Brasil a convite de um colega da Escola Militar de Paris. Os brasileiros iam para Paris estudar, fazer escola militar, ou para Paris ou para a Alemanha. E eles... Os países que estiveram na guerra ali, né? Exatamente para se preparar. Eram, na época, as duas grandes... potências, né? As duas grandes formações militares. Eu diria mais do que a potência propriamente, mas eram as duas escolas militares mais significativas, né? E até hoje no Exército tem os que se chamam os alemães e os franceses. Olha aí, tá vendo? Mas... em 1800, depois da Guerra do Paraguai, o Brasil criou uma escola militar própria e foi um tenente formado nessa escola militar da Praia Vermelha do Rio, foi o Lauro Miller, que propôs na Constituinte. E ele propõe a coisa, quando o Cruz fala que o Planalto Central é aquele que é perto do centro do território, e as terras acima de 1.000 metros, e ele acaba escolhendo este lugar por mais uma razão que não é determinante, mas que aqui se torna explicita mais as coisas. Ele fala de uma doutrina militar que é a teoria das terras altas, que quando você ocupa as terras altas de um país, isso Júlio César, na Antiguidade, Alexandre o Grande fazia. O Alexandre o Grande ocupou o Planalto do Irã para ocupar a Índia. Mas qual é a lógica que eu não entendi? A lógica é, quando você ocupa um território no alto, você ocupa as terras... um lugar estratégico. Principalmente, e a gente vê isso nas questões mais atuais, quando você domina a nascente das águas. A Guerra dos 6 Dias de Israel, em 67, tomou as colinas de Golã. As colinas de Golã são a nascente do Rio Jordão. Então, essa teoria, para garantir Israel, precisa garantir a terra. Brasília é a mesma lógica, para garantir a soberania nacional. E você veja bem como funcionou perfeitamente. Quando construiu Brasília, ocupou Tocantins, ocupou o norte de Mato Grosso, que era completamente vazio, Rondônia e o sul do Pará. Toda a margem sul do Amazonas foi ocupada e nunca mais se discutiu a coisa da soberania brasileira sobre esse território. Então, foi uma questão de soberania nacional a localização aqui. Porque aqui, nessa região, nascem rios que vão. O Rio Preto, que é o limite leste de Brasília, com Formosa, Goiás, né? O Rio Preto é afluente do São Francisco, ele vai acabar no São Francisco. O Rio Maranhão, que corre ao longo da divisa norte do Distrito Federal, ele nasce em Planaltina de Goiás e vai acompanhando a divisa norte, entra um pouquinho e sai do Distrito Federal. Bacana. O Rio Maranhão é um formador do Rio Tocantins. Olha só. Desculpa, eu vou ter que te interromper um pouquinho, porque a gente vai fazer um intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta, que essa conversa está muito interessante. E a gente lembra que você também pode participar do nosso programa, inclusive com sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí, eu espero você.